Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a também tornar-se um Gideão, a fazer parte deste grande exército que está enchendo a terra. Deus está chamando homens, mulheres, adolescentes, jovens, até crianças, para serem atalaias, guerreiros da oração, da adoração, disponibilizando uma hora para o Senhor, de oração e de adoração. Bem, nós estamos dentro de uma missão profética, cumprindo o projeto do Senhor. E estamos vendo na história de Israel um dos sinais maiores da vinda de Jesus, o que Deus quer falar conosco nesta geração. No programa de hoje, conversaremos sobre a escolha da nação. O que a nação está escolhendo? A quem está escolhendo como Deus? Não saia daí. O programa Os Gideões está começando e Deus quer falar com você. Muito bem, estamos conversando sobre a história de Israel, passando pelas páginas das Escrituras e aqui dentro do contexto do livro de Josué, nós vamos ver um momento muito importante na história, um momento de escolha, a escolha do seu Deus, a escolha do Deus a quem a nação haveria de servir. Para compreender bem o que vamos estudar, eu quero que você assista comigo a uma matéria sobre a escolha das nações hoje, nações cristãs que estão escolhendo se tornar laicas, ou seja, não ter um Deus a quem servir, ou seja, tirar o cristianismo da sua Constituição. Assista comigo, pois é sobre isto que vamos conversar. A maioria dos países desenvolvidos como Suécia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, entre outros, são países com origem cristã. Ou seja, a maioria da população era protestante, as leis baseadas na Bíblia e os costumes com princípios cristãos. Com tantas guerras e disputas pelo mercado financeiro, alguns governantes declararam não seguir nenhuma doutrina e os países deixaram de ter uma religião, passaram a ser considerados laicos. Como consequência, vieram desempregos, economia precária, queda na produção, entre tantos outros conflitos. Muito bem. Vimos aí que as nações que estão se tornando laicas, deixando os princípios das Escrituras, estão enfrentando sérios problemas. Isto começou na Europa, a Europa está enfrentando uma grande recessão. Nos Estados Unidos, o presidente Obama, ele também disse que os Estados Unidos não são uma nação cristã, mas uma nação laica, com liberdade para todos. E estamos vendo o que está acontecendo com a sua economia também. Vimos que o cristianismo, vemos que colocar Deus na nação, o Deus vivo, o Deus da Bíblia, o Deus único e verdadeiro, isto é muito importante. E dentro da história, vemos que Josué já estava velho e cumprir a sua missão de conquistar a terra prometida. Mas ainda faltava muito para ser conquistado em Israel. 5 anos de guerra, a partilha de Canaã fora feita através de sortes lançadas sobre o mapa de Canaã, dividido entre as 12 tribos de Israel. Depois desses 5 anos de guerra, a terra foi dividida, as heranças, cada tribo recebeu a sua parte, e assim começa a história de Israel como nação, uma federação de 12 tribos. De início, as tribos estão um pouco separadas, é o período dos juízes, mas depois nós vamos ter o período da monarquia, quando a nação, como uma federação, uma confederação das 12 tribos, se torna um bloco único. E é preciso que escolha o seu Deus. A tribo de Levi, entre todas, não recebeu herança entre seus irmãos, mas sim cidades entre todas as tribos de Israel.
Isto lhes traria unidade religiosa e fortalecimento espiritual da nação. Ou seja, Deus escolhera a tribo de Levi para eles estarem morando em todas as tribos, em todas as 12 tribos, para trazer esta unidade religiosa, para que todos tivessem acesso ao culto ao Deus vivo, ao Deus de Israel. E entre as tribos, a tribo de José ficou dividida em duas, Efraim e Manassés, filhos de José, que lhe nasceram no Egito, antes que seu pai e irmãos descessem para morar na terra de Gósen. Então, nós vamos encontrar que 12 assentamentos, 12 estados, 12 tribos, porque a tribo de Levi não tem um lugar especial, mas a tribo de José fora dividida em duas. Ou seja, Deus está provendo para o seu povo, para que todo Israel possa experimentar segurança, fortalecimento na sua fé, segurança no Senhor, unidade como nação. E era necessário que todo o seu povo, que todas as 12 tribos estivessem unidas ao redor do único e verdadeiro Deus. Após o assentamento das 12 tribos de Israel na terra prometida, Josué reuniu os líderes de Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E estes se apresentaram diante do Senhor. Isto está escrito em Josué, capítulo 24, versículo 1. Josué termina tudo, chama toda a liderança, todos, príncipes, juízes, anciãos, os príncipes ali, aqueles que sobressaem na tribo, se reúnem. E o texto nos diz: então disse Josué a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Josué vai fazer podemos dizer, um resumo da história religiosa do povo de Israel. Josué vai trazer o povo até o momento presente em que eles devem escolher, porque eles estão na terra, e na terra onde estão ainda existem amorreus, ainda existem cananeus, ainda existem jebuseus, ainda existem pessoas que sobraram daquelas tribos, daquelas nações cananeias. E eles têm seus deuses, e os seus deuses são fortes e influenciam. O povo de Israel deverá escolher. No capítulo 20, versículo 14, está escrito: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Para servir ao Senhor é necessário deitar fora os outros deuses. Para servir ao Senhor é necessário haver uma limpeza no coração, na casa, nos seus objetos, nos seus móveis, na sua leitura, nos seus filmes. É necessário haver uma limpeza. Deve haver uma fidelidade, uma aliança. Assim como no casamento, os dois prometem amor e fidelidade. E a infidelidade conjugal se chama adultério. Assim também com relação a Deus. É uma aliança que fazemos com o Senhor de amá-lo, de tê-lo como Senhor e o único Senhor das nossas vidas. Então Josué disse no versículo 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tinha feito a sua escolha. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e você temos de fazer a nossa escolha. Não só a escolha da nação, não só a nação sofre toda a consequência por causa da escolha do seu Deus, mas eu pessoalmente, e a minha casa, e a minha família, e você também. É necessário que escolhamos. E Josué disse:
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele é o nosso Deus, nós o elegemos e nós o serviremos. No versículo 16 está escrito: então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O povo reconheceu que Deus estava com eles, que Deus lhes dera vitória, que Deus é quem operava tudo o que eles precisavam, que Deus é quem lhes dava. Então, no versículo 18, está escrito: o Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Sim, a escolha fora feita, mas a escolha simbolizava e significava aliança. No verso 18, então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes aos deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. A escolha nacional levou o povo a retirar os deuses estranhos do seu meio e, em aliança confirmada, assumir a sua fé no Deus invisível, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Sim, eu e você temos de fazer esta escolha, dela depende a eternidade nos céus. Quer fazer esta escolha agora? Escolher o Senhor? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo dizendo: Senhor, reconheço que preciso de Ti desesperadamente. Tu és o meu Deus e o meu Senhor. Eu escolho a Ti, quero servir a Ti, quero ser salvo por Ti, perdoado por Ti. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados e faz, Senhor, com que o meu nome jamais seja tirado do livro da vida. Eu te quero, ó Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse desta escolha da sua salvação e seja feliz com Jesus. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.